Olá, gente, tudo bem? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre os desertos que passamos, os desertos que vivenciamos, tá? Esse é o tema do estudo. Eu estava aqui fazendo uma verificação, folheando algumas páginas do meu caderno de ensino, de estudo. Achei aqui um estudo interessante, legal, muito profundo. Nós vamos falar sobre esse estudo aqui agora. E eu queria que você que está vendo esse vídeo nesse momento prestasse o máximo de atenção possível. E se você tivesse aí como pegar um papel, uma caneta e pudesse anotar aquilo que nós vamos falar aqui, né? Nós temos no Evangelho, no Novo Testamento, tá? A nova aliança que o Senhor fez conosco através da sua palavra. Nós temos os primeiros livros do Novo Testamento, são chamados sinóticos, né? De onde nós temos os três primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas. E esses três livros, na realidade, retratam Jesus como o Cristo, né, o homem que se fez Deus, enquanto João, na realidade, ele fala de um Deus que se fez homem, se fez carne. Só que há um acontecimento bastante interessante, e eu não vou aqui ficar preso em Jesus nesse momento. Mas o que chama atenção aqui é a vida de João Batista, né? A vida de João Batista é uma vida interessante, vamos dizer assim, se não vamos dizer, se não é interessante, até então é uma vida meio curiosa, né? E a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, para a gente poder entender, naqueles dias surgiu, vou pegar a Bíblia e colocar mais aqui de frente, tá? Porque eu estou lendo de lado, e nós vamos para a palavra de Deus, né? Surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas dos pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Esse era o João Batista, tá? Que pregava no deserto, batizava no deserto. E muitas pessoas, quando se referem a João Batista, elas se referem a um pregador duro, de uma palavra consistente, confrontadora, direta, sem curva, vamos assim dizer. Esse João Batista, ele era filho de Zacarias. Houve um período de silêncio muito grande em Israel, da parte de Deus, né? O nome Zacarias significa Deus se lembrou. Mas quando a gente lê esse texto, Deus se lembrou, a impressão que dá é que Deus se esquece das coisas. O que Deus, ele, por algum momento, tem amnésia. Deus não se esquece de ninguém, né? Quando a gente vê o significado do nome Zacarias, Deus se esqueceu, a impressão que se dá é que Deus se esquece de nós, das promessas, daquilo que nós enfrentamos, passamos, vivenciamos. A impressão que se dá é que Deus, ele se esqueceu, como se Deus tivesse amnésia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é o estilo de vida do profeta João Batista. Algumas pessoas, elas entendem que estilos de vida e modos de viver na presença de Deus, muitas vezes tem que ser seguido por todos
Quando na realidade existem pessoas com propósitos diferenciados. Só um minutinho, gente. Existem pessoas com propósito diferenciado. Nem todo mundo vai viver um estilo de vida. Eu estou falando de estilo de vida relacionado ao cristianismo como outro. Existem pessoas que têm propósitos diferentes no meio do povo de Deus. Tá? Então, bora lá. João Batista é filho de Zacarias. Antes do seu nascimento, houve um silêncio histórico de 400 anos. De repente, Isabel engravida. Presta atenção, irmão. Houve um silêncio de 400 anos da parte de Deus e, de repente, Isabel engravida. Existem silêncios de Deus na vida, na sua vida, na nossa vida, que pode significar que está vindo uma surpresa da parte de Deus por aí. Nem sempre, o modo de expressar, nem sempre Deus há de revelar. Nem sempre. Então existem silêncios da parte de Deus, que significa que existe uma ação de Deus acontecendo. Ou seja, não significa, o que significa que o fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus não está agindo. Guarde isso. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus não está agindo. Certo? Porque às vezes a impressão que se dá é que se Deus está em silêncio, Deus não está vendo, Deus não vai fazer nada, Deus não está agindo. Então houve um silêncio em Israel. 400 anos, Deus não se manifestou, Deus não falou conforme o povo pensava e de repente Isabel engravida. Ou seja, será que nesse momento que Deus está falando um pouco com muita gente, ou que as curas e os milagres não estão acontecendo, né? Não possa ser um silêncio de Deus porque alguma coisa vai acontecer? É uma reflexão. João era cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. João era cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Isso está em Lucas 1,15. João é criado no deserto. Vamos abrir aqui em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, no versículo 15. Entendeu? Lucas capítulo 1, no versículo 15. João era criado no deserto. Espera aí. João, criado no Lucas. Lucas capítulo 15. Gente, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Lucas capítulo 15. Eu não vou me alongar, gente. É interessante como que é difícil, né, gente? Essa parte do ensinamento da palavra, ela é mais... o povo, eles têm aversão a aprender. Eles gostam de pregação. Mas só fica aqui os corajosos, que gostam de aprender. Lucas capítulo 1, né? Estou indo no capítulo 15. Lucas capítulo 1 e versículo 15. Eu fui lá no capítulo 15, gente. Ó, cabeça. Ó. Lucas 1,15. Lucas 1,15. Lucas 1,15. Olha aí. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno ou cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Quem era ele? João Batista. Olha o interessante aqui em Lucas 1,80, eu já até separei aqui. Olha assim, ó. O menino crescia e se
robustecia em espírito, se enchia de espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. João Batista. Havia de se revelar publicamente a Israel. Ou seja, antes de ser revelado ao povo de Deus, João Batista viveu no deserto. Permaneceu no deserto. Vamos mudar aqui a palavra, não tirando o contexto da palavra. Então João permaneceu no deserto até ser revelado. Porque todos aqueles que são homens e mulheres de Deus, antes de ser revelado lá fora para as pessoas, né, para o propósito, para algo grande, ele precisa permanecer por um período de experiência no deserto. Antes de você ser revelado ao povo como João Batista, de ser conhecido, de sair do anonimato, é necessário passar por um período no deserto. E João passou. Eu não vou entrar aqui no quesito da alimentação, das roupas, da cultura, do estilo de vida que João Batista vivia no deserto, para que você possa, né, se aprofundar mais naquilo que eu quero dizer. O tema é os desertos que passamos. Os desertos que passamos. Olha só que interessante. Qual é o deserto que você está enfrentando hoje? Nós vamos entender o que é o deserto, o porquê do deserto, significado específico do deserto que nós passamos ou que estamos enfrentando nesse momento. Nós vamos entender. Então, João Batista era um profeta que era conhecido por aqueles que o procuravam no deserto. Ele batizava, a Bíblia diz que João Batista batizava no deserto. João capítulo 1 diz assim, olha, João capítulo 1, tá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Olha só que interessante. João capítulo 1. Né? Opa! Em versículo de número 15 em diante diz assim, ó. João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo, este é aquele de quem eu disse, é o que vem depois de mim, tem a excelência, João Batista, porquanto já existia antes de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Aí, olha só que interessante, no versículo 19, este é o testemunho de João, quando os judeus vieram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para interrogarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente, eu não sou o Cristo. E o questionaram, quem és então? E és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? E João afirmou, não. Então perguntaram a ele, quem és tu? Dai-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhe disse, eu sou a voz que clama no deserto. Fazei caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele está falando aqui, dando uma resposta. Pra você ter uma ideia, João Batista, no capítulo de número 1, do versículo 32 em diante, vai batizar Jesus no deserto. Gente, o que eu estou ensinando aqui não é novidade para ninguém. Mas eu quero que você entenda, tudo que eu estou falando aqui é para focar na questão do deserto. Porque nós estamos falando do deserto que passamos, que enfrentamos, que vivenciamos, o porquê dele, o pra quê dele. Ah? Então olha só, João era cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. João é criado no deserto. Capítulo 1, versículo 80, confirma o que eu falei, que João, ele é criado no deserto, ele vive no deserto. Antes de João ser exposto, ser conhecido pelo povo de Israel, como está no capítulo 1,
e no versículo 80, ele praticamente vive quase toda a sua vida em um deserto. Agora olha só, anota essa chave aí. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sobrevive aos desertos da vida. Eu não vou dizer viver no deserto, por quê? Porque o deserto é temporário. Qual foi o deserto que Davi passou para assumir o trono de Israel? Davi passa pelo primeiro deserto, chamado rejeição familiar. A rejeição familiar que Davi passa é um processo necessário para que ele saia da casa do pai, da sua família, para enfrentar um novo tempo, ou para viver um novo tempo que Deus havia estabelecido para Davi após aquele período. Então Davi passa por um deserto chamado rejeição familiar. Ele é rejeitado pelo seu pai, ele é rejeitado pelos seus irmãos. Davi vai viver um período onde, no meio do pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai. Isolamento. Então ele passa pela rejeição familiar, isolamento familiar e isolamento da sociedade. Porque Davi não tinha contato até então lá fora. A vida de Davi era no deserto, ou seja, no pasto ou na sua casa. E muitas vezes mais no pasto do que na sua casa. Qual era a visão periférica e territorial que estava diante dos olhos de Davi? Ovelhas, mato, natureza, mas não pessoas. Tanto que o contato de Davi era com ovelhas, depois o contato de Davi foi com o urso e com o leão. Quando Davi enfrenta o urso e o leão, eram as únicas novidades que Davi tinha no seu ministério. Era enfrentar o urso e o leão e cuidar das ovelhas. Enfrentar o urso e o leão e cuidar das ovelhas. Quando é que Davi foi exposto para a nação de Israel? Davi foi exposto à nação de Israel pelo gigante, ou seja, o gigante que expôs Davi para a nação. O gigante foi o responsável para que Davi aparecesse no meio do povo de Deus. O gigante foi o responsável por preparar, aliás, o gigante foi responsável para expor Davi. Por quê? Porque as ovelhas e o isolamento prepara Davi para enfrentar o gigante. Ele enfrenta o gigante, aliás, ele enfrenta o urso e o leão. Depois, o urso e o leão prepara Davi para enfrentar o gigante, porque ele usa a mesma arma, a mesma ferramenta que ele costumava usar no pasto para derrubar o gigante. Então, o gigante foi o passaporte de Davi para o reinado de Israel. Tá? Então, a história parece ser diferente e o deserto é diferente. O deserto é diferente. Tá? Os gafanhotos que alimentavam João Batista no deserto, eles continham nutrientes que proporcionava para a saúde de João Batista, né, resistência suficiente para suportar o calor do deserto, o frio do deserto e o estilo de vida que ele estava enfrentando ali, que ele estava passando, que ele vivia enquanto ele estava no deserto. Então, a chave é: quem é cheio do Espírito Santo suporta o tempo do deserto. Quem é cheio do Espírito Santo, eu vou anotar aqui, quem é cheio do Espírito Santo suporta, somente quem é cheio do Espírito Santo pode suportar os desertos da vida. Pode suportar os desertos da vida. Somente quem é cheio do Espírito Santo pode suportar os desertos da vida. Beleza? A palavra deserto no hebraico, tá? A palavra deserto no hebraico significa lugar da palavra ou lugar aonde Deus fala. Olha só que interessante. O deserto em hebraico significa lugar da palavra ou lugar aonde Deus fala. Então, peraí.
Somente quem é cheio do Espírito Santo pode suportar os desertos da vida. E a palavra deserto significa no hebraico lugar onde Deus fala. Então somente quem é cheio do Espírito Santo pode suportar, permanecer períodos no lugar aonde Deus fala, no lugar aonde o Espírito de Deus fala. Se o deserto significa lugar da palavra ou lugar onde Deus fala, somente alguém que tem o Espírito Santo pode permanecer por um determinado período neste lugar aonde Deus fala, nesse lugar aonde é o lugar da palavra. Não tem como ser cheio do Espírito Santo longe da palavra de Deus. Então, entenda. Como que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Se eu não suporto ouvir a palavra, se eu não suporto, se eu não gosto, se eu não consigo ter resistência o suficiente, resistir à minha carne para ouvir a palavra, porque a palavra é confronto diário, todos os dias, irmão. Eu sei que a palavra abençoa, que a palavra gera prosperidade, ou seja, a palavra associada ao cumprimento, à obediência, associado ao meu entendimento para obedecer a palavra. Ela vai gerar bênção, ela vai gerar transformação, ela vai gerar libertação, ela vai gerar mudança de vida, ela vai gerar mudança de conduta, certo? Então, para isso acontecer, primeiro, eu preciso ter o Espírito. Somente alguém que tem o Espírito pode suportar os períodos do deserto, e somente alguém, certo, que quer ser cheio do Espírito Santo, mais do que já tem, ele é capaz de permanecer no lugar aonde Deus fala até o tempo determinado por Deus. Ou seja, se João Batista ele permaneceu no deserto por um longo tempo, até ser exposto ao povo como profeta que era, porque até então todo mundo ouvia falar de João Batista, muita gente não o conhecia pessoalmente, muita gente não tinha contato, mas sabia quem era João Batista por aquilo que as pessoas falavam. Olha, existe um homem chamado João Batista que está lá no deserto pregando, batizando. A palavra dele é uma palavra forte, é uma palavra que constrange, é uma palavra que confronta. Muitos não conheciam. Dentro do templo de Herodes, dentro do palácio de Herodes, o nome de João Batista corria, mas muitos não sabiam quem ele era, porque sabiam pelas pessoas que visitavam e por aquilo que o ministério de João Batista representava. Você não vê aqui, por exemplo, João Batista curando no deserto. Você não vê João Batista levantando pessoas da cadeira de roda no deserto. Você não vê João Batista fazendo prodígios e maravilhas. Mas você vê João Batista confrontando pela palavra, através da palavra, confrontando diretamente o pecador, através da palavra. Então João Batista aqui, ele não está pregando curas e milagres, está pregando confronto, está pregando, vamos dizer no linguajar hoje, né, pentecostal, ele está pregando cajado, irmão, chamando o povo para o arrependimento. O ministério de João Batista se destaca pelo confronto através da palavra e não pelos milagres que acontecia no deserto. Então, pastor, como que alguém procura um profeta no deserto? Procurava. Não é como hoje, né? Hoje, as pessoas não têm entendimento e não aceitam ver um profeta no deserto. Muitos não querem nem aceitar que elas mesmas passem por esse período. Agora, algumas pessoas dizem que o deserto é preparação. É verdade,
Por que que o deserto é preparação? Porque o deserto é o lugar onde Deus fala. Se o deserto é o lugar onde Deus fala, se o deserto é o lugar da palavra, eu preciso ter esse tempo. Eu preciso passar por esse período. Por quê? Porque se eu tenho esse tempo de deserto, é o tempo de eu ouvir a palavra, é o tempo de eu ser cheio do Espírito Santo, significa que tudo isso é uma preparação para eu ser exposto para o mundo lá fora, para pregar lá fora. Não dá para pular estágio, não dá para pular. Então, os desertos da vida são desertos que nos preparam, nos enche de conhecimento, nos enche de palavra. Estou falando para as pessoas que são cristãs. Então não tem como ser cheio do Espírito Santo longe da palavra de Deus. Ou seja, para você viver cheio do Espírito Santo, você precisa estar no lugar aonde Deus fala. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar no lugar onde Deus fala. Por isso que às vezes Deus coloca as pessoas no deserto. Porque o lugar onde Deus mais fala é no deserto. Por que é que João Batista se vestia com pele de camelo? João Batista se vestia com pele de camelo, por quê? Porque os animais, os camelos eram animais ambientados no deserto. Certo? Então, a pele do camelo era uma proteção essencial para que ele pudesse permanecer o período que fosse necessário no deserto. Então ele foi lá, se vestia com peles de camelo, se vestia de pele de camelo. Nós vemos o texto lá em Lucas, né? Em Mateus, né? Que ele se vestia com pele de camelo, se alimentava com gafanhoto. Por que que ele se alimentava de gafanhoto? Tá? Porque tinha muito gafanhoto no deserto e eles continham muitas proteínas. Talvez seja estranho. O camarada que vivia no deserto, servo de Deus, profeta, viver no deserto já é algo que mexe com a mente de muita gente. Agora, se vestir com roupa de pele de camelo e comer gafanhoto, por que que ele vestia com pele de camelo? Os camelos eram animais ambientados ao deserto. Por que que João Batista se alimentava com gafanhoto? Porque os gafanhotos tinham muitas proteínas, nutrientes. Né? Esse é um estudo que eu dei, irmão. Eu não sei se eu dei, na realidade. Eu preparei ele. Então, olha o porquê que Deus não faz nada imperfeito. Tudo tem um porquê. Então, João Batista, ele permaneceu no deserto por esse período, primeiro porque o deserto é o lugar onde Deus fala. E quando você permanece no lugar onde Deus fala, ou quando você gosta de estar no lugar onde Deus fala, você se torna cheio do Espírito Santo. Tem muita gente perguntando, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Assim, quantas pessoas você encontra por aí, quantos cristãos, né, evangélicos, não vou dizer, sabe, eles querem ser cheios do Espírito Santo. Aí vai num culto, né, aqueles cultos mais pentecostais, o culto sai daqui cheio do Espírito Santo. Irmão, se ali naquele culto Deus falou, se lá tem palavra, há uma grande possibilidade de você sair ou ser cheio do Espírito Santo mesmo. Mas se não houver palavra, se Deus não falar, não vai acontecer nada. Ele se alimentava de 3 coisas. Aliás, ele tinha 3 peculiaridades no ministério de João, no seu estilo de vida. Ele se vestia de pele de camelo, por quê? Porque o camelo, ele é o animal que mais sabia, ou seja, suportava, né, com o clima, com o ambiente do deserto. Se alimentava de gafanhoto, porque os gafanhotos tinham muitas proteínas essenciais para que ele pudesse suportar o deserto. Então o que o João fez? João pegou aquilo que pertencia ao deserto, certo? E... vibração, vamos tirar aqui, porque nós vamos atender, não. Nós vamos falar da palavra. E mel silvestre.
Esse mel não era produzido por abelhas, e sim extraído de tâmaras. O mel que João Batista se alimentava no deserto não era um mel produzido por abelhas, era um mel que estava nas tâmaras. Era a fruta da tamareira, a única espécie de árvore que cresce no deserto. E, gente, o camarada está lá no deserto, ele olha e vê uma planta, vê uma árvore. Que árvore é aquela? Uma tamareira, né? Que produz tâmaras, um fruto que desse fruto é extraído o mel. É esse mel que João Batista se alimentava. Agora olha que interessante. Quais eram os benefícios do mel que João Batista consumia, se alimentava? Primeiro, reduz o risco de doenças cardíacas. Segundo, previne doenças oculares dos olhos. Terceiro, diminui o risco de doenças neurodegenerativas. Quarto, melhora a memória. Quinto, melhora a capacidade cognitiva. Sexto, fortalece o sistema imunológico. O deserto não se consegue produzir muita coisa, mas aquilo que se produz no deserto garante saúde o suficiente para suportá-lo. Deserto, você não vê, presta atenção, o deserto você não vê prosperidade de muita coisa, você não vê como é que fala? Opções de escolha no deserto, mas aquilo que se tem, aquilo que Deus te permite ter no deserto é o suficiente para que você suporte passar por ele. E João Batista, então, ele vive no deserto, porque é o lugar da palavra, para se encher da palavra, para ser cheio do Espírito. E para que isso aconteça, ele vai viver sobre a circunstância que Deus vai prover para ele naquele momento. Então ele se veste da pele de camelo, ou seja, ele não tem, uma opção de comprar uma roupa diferente, mas tem que comprar uma roupa que suporte o deserto, tem que usar uma roupa que suporte o deserto. Ele não tem um cardápio específico conforme o seu gosto, mas tem um cardápio que possa suprir a ele o período que ele está vivendo no deserto. Então, talvez você não tenha muito no deserto que está enfrentando. Você não tenha muita coisa agora, mas o que você tem é o suficiente para você suportar o período do deserto que você está enfrentando. Quando nós olhamos para esse texto, para essa história de João Batista, nós vamos lembrar claramente de Moisés. Por que Moisés passou pelo deserto? Porque Moisés pegou um povo e caminhou para o deserto. Para que Moisés pudesse caminhar ou atravessar o povo pelo deserto, primeiro ele teve que viver o seu próprio deserto. Ele teve que passar por um deserto. Lembra da história? Ele sai lá do território do Egito. Ele era aquele que poderia ser um substituto, um futuro faraó, mas ele estava lá e Deus tira ele de lá. Ele vai viver por um período do deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. E naquele deserto, naquele lugar onde ele estava, Deus o chama e fala com ele numa sarça ardente. Lembra, deserto é o lugar onde Deus fala. Onde Deus falou com Moisés? No deserto. O povo de Israel não entendeu isso. O tempo todo Deus estava falando com Moisés no deserto e estava falando com o povo no deserto, através dos seus sinais. Porque deserto é o lugar onde Deus fala. Então, se Deus permitiu o povo passar no deserto, aquele período com Moisés, em todo o tempo Deus estava falando, mas eles não queriam ouvir. Eles queriam ter aquilo que eles estavam acostumados a ter no período de escravidão. Mas não estavam sensíveis a ouvir Deus falar, mesmo que seja ou mesmo que fosse por sinais. Então Deus chama Moisés, fala com ele através da sarça, ou seja, na sarça. A sarça pega fogo, Deus fala com Moisés. Onde? No deserto. Moisés ouviu, estava acessível a ouvir, ouviu Deus falar no deserto. Então, deserto é o lugar onde Deus fala.
Se você está vivendo um deserto na sua vida nesse momento, fique atento ao que Deus está falando. Ok? Fique atento porque Deus está falando nesse deserto. Alguma coisa Deus está falando. Tá? Agora, deserto é o lugar onde Deus fala. Estou enfrentando um deserto na minha igreja, pastor. Estou enfrentando um deserto no meu ministério. Deus está falando alguma coisa. Deserto é o lugar da palavra em hebraico. Deserto é o lugar onde Deus fala. Estou enfrentando um deserto na minha vida. Qual deserto você está enfrentando? Deus está falando alguma coisa. Entenda isso. Guarde essa palavra no seu coração. Tire lições dessa palavra. Comente o que você entendeu. Que ela sirva para abençoar a sua vida. Viva experiências com Deus no meio desse deserto. Porque esse deserto tem um propósito. Ou seja, esse deserto é um processo para você viver um propósito. Entenda isso. Deus te abençoe. Um abraço do apóstolo Alessandro. Fico com essa mensagem que edifica. Deixa eu desligar aqui, né?